Bom, pessoal, vou passar aqui rapidinho para deixar esse material extra aqui na plataforma do PSC para complementar a aula de inteligência artificial em doenças infecciosas. A gente teve essa aula aqui no na nossa plataforma e eu acabei mencionando para vocês a respeito da doença X. E acabou chegando hoje para mim essa reportagem que saiu no Washington Post, a respeito da doença X, com o título, né, "O que é a doença X e o como os cientistas estão se preparando para a próxima pandemia". Veja que quando eu falei para vocês na nossa aula, né, da importância disso no nosso planejamento como profissionais da área de saúde e segurança dos trabalhadores. A gente vai precisar estar preparado para a nova doença, a gente não sabe exatamente qual é essa nova doença, mas a gente precisa estar preparado, ter um planejamento estratégico, ter um plano de emergência, porque realmente é só uma questão de tempo para a próxima pandemia. E não por acaso, essa reportagem do Washington Post está na seção de negócios, está na seção business. Vejam aqui que ela saiu exatamente na seção de negócios, porque esse é um tema que a gente precisa estar atento, faz parte do nosso repertório para a proteção da saúde dos trabalhadores. Essa reportagem é assinada por Jason Gale, da agência Bloomberg, e essa reportagem saiu bastante recentemente, por isso eu queria já fazer esse adendo aqui com o material extra para você já ter acesso aqui na plataforma. Então vamos lá. O que que diz a reportagem? Ela fala que parece algo que foi inventado pelo Elon Musk, né? Uma tal doença X. Na verdade, essa palavra, esse termo, ele foi cunhado anos atrás como uma forma de fazer com que os cientistas trabalhassem nas medidas de proteção, né, nas medidas de combate às ameaças infecciosas desconhecidas, aos novos coronavírus, como o que causa a Covid-19, por exemplo. E em vez de apenas aquelas doenças conhecidas, como o vírus Ebola. A ideia era incentivar o desenvolvimento de tecnologias de plataforma, incluindo vacinas, terapias medicamentosas e testes diagnósticos, que pudessem rapidamente ser adaptados e implantados em resposta a uma série de futuros surtos com um potencial epidêmico ou pandêmico. Lembrem que na nossa aula de inteligência artificial em doenças infecciosas, a gente já está de olho nas plataformas que podem verificar a presença ou o comportamento de certas doenças nas populações e que já possam ser detectados por essas ferramentas de inteligência, que conseguem rastrear um grande banco de dados e já dar essas informações em tempo real, antes mesmo de que a doença, nesse caso, doença X, ela tome grandes proporções na comunidade. E a gente, da área de saúde do trabalhador, precisa estar atento, porque nós sabemos, a exemplo do que aconteceu com a Covid-19, o quanto é importante a gente manter as condições de saúde e segurança dos trabalhadores e também propiciar com que as operações não sejam interrompidas, mesmo em grandes catástrofes como uma doença epidêmica mundial. Então, o que é a doença X, né? Quer dizer, esse nome, né, o jornalista coloca aqui, né, que é um nome um tanto misterioso para uma doença causada por uma ameaça antimicrobiana que atualmente é desconhecida, mas é uma ameaça séria. A Organização Mundial da Saúde acrescentou a doença X em 2017, a uma lista, né, uma lista de patógenos que são considerados prioritários para pesquisa, ao lado de outros, ele coloca aqui, né, como assassinos, né, ao lado de outros assassinos conhecidos como síndrome respiratória aguda grave, a SARS e o Ebola. A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, foi um exemplo de doença X quando se deflagrou essa pandemia no final de 2019. O grande reservatório de vírus que circula na vida selvagem é visto como uma provável fonte de mais doenças desse tipo.
Isso acontece por causa do seu potencial de se espalhar e infectar outras espécies, incluindo humanos, dando origem a uma infecção contra a qual as pessoas não terão imunidade. Esse é um conceito bastante inovador do que aquilo que a gente passa a chamar no conceito de saúde única, que é uma abordagem que você tenta unificar e ter um olhar multidisciplinar ou transdisciplinar sobre uma forma sustentável de você manter a saúde das pessoas, mas também pensando na saúde dos animais e dos ecossistemas. E essa é uma prova, né, quando a gente vê o contexto da emergência da Covid-19 mais recente, a gente vê o quanto esse equilíbrio é importante, né? Você tem um desequilíbrio no ecossistema, ao ponto do agente sair das formas silvestres e ir para outros animais, o contato com esses animais pelos humanos e as repercussões na saúde das pessoas. Então, esse é um conceito chamado saúde única, que a gente vai ouvir ainda falar bastante dele, e as organizações, as empresas, dentro das suas propostas de ESG, né, de ter a governança de meio ambiente, de segurança e do entorno, né, da governança desses assuntos dentro e fora das companhias, o conceito da saúde única ele vai ser bastante importante daqui para frente. E o que mais que diz a reportagem do Washington Post? Então, ele fala, né, qual é a importância, qual é o sentido de se estudar a doença X, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, isso acontece, então, abre aspas, para permitir uma preparação precoce e transversal para pesquisa e desenvolvimento que também é relevante para uma doença desconhecida. A crise humanitária desencadeada pela epidemia de ebola em 2014 e 2016 na África Ocidental foi um alerta. Apesar das décadas de pesquisa, não existiam produtos prontos para serem implantados a tempo de salvar as mais de 11 mil vidas que foram perdidas. E, em resposta a isso, a Organização Mundial da Saúde criou um plano de pesquisa e desenvolvimento para acelerar uma série de ferramentas chamadas doenças prioritárias. Então, aqui, né, ele fala que nos anos 2014, 2016, não existia esse esforço para se proteger a respeito de uma doença ainda desconhecida, e que isso poderia ser um plano, né, um planejamento para evitar várias mortes na crise do ebola em 2014 a 2016. Essa lista de doenças prioritárias, ela inclui, então, a Covid-19, a febre hemorrágica do Congo e da Crimeia, o vírus Ebola e a doença de Marburg, a febre Lassa, a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS e a SARS, as doenças por Nipavírus, né, o vírus Nipah, a febre do Vale do Rift, o Zika e a doença X, né? Desses todos aqui, né, vejam, Covid, a gente teve bastante familiaridade com ela, né? O Ebola não, né? Apesar de todo o receio que se teve, né, na época do surgimento da emergência do Ebola, porque o vírus Ebola tem uma particularidade de ser um vírus que tem um tempo de incubação bastante curto e ele é muito letal. Ele se manifesta muito rapidamente, ele mata muito rapidamente, o que, do ponto de vista evolutivo, é uma desvantagem para o agente do Ebola, porque ele não consegue se distribuir de forma geográfica com muita velocidade. A pessoa adoece, ela fica incapacitada, enfim, para viajar, para se deslocar a grandes distâncias, então a doença acaba ficando muito mais restrita por essa característica de letalidade e de tempo de incubação. Então, o ebola, a gente sabe que ele não tomou maiores proporções por essa característica do agente. Embora a gente saiba, né, que quanto mais casos vão existindo, mais variantes vão
se desenvolvendo de cada agente, e pode ser que ele se adapte, de certa forma, né, do ponto de vista de processos de seleção, né, de processos evolutivos do agente, e se ele eventualmente tiver mutações que propiciem uma forma mais branda da doença, então ela pode se disseminar com mais facilidade. Zika, né, nós temos aqui no Brasil as condições para a transmissão do Zika, que é o agente, o vetor, né, o vírus está em circulação e nós temos o vetor altamente distribuído no Brasil, que são os mosquitos da família do Anopheles, né, da família do Aedes, que fazem essa transmissão. Então, realmente a gente precisa ficar atento, né, em particular do Zika. Lembrem que nós tivemos recentemente, né, há alguns anos, até alguns casos associados à microcefalia em mulheres que tiveram o vírus Zika e que tiveram os seus filhos com malformações, em particular a micro ou macrocefalia causada pelo vírus. Então, a gente, enquanto serviços de saúde para os trabalhadores, né, lembre que nosso trabalhador ele pode estar nessas áreas endêmicas e pode estar sujeito a esse tipo de doença. E número 3, né, o terceiro item aqui da reportagem do Washington Post é a pergunta de como está sendo feita a pesquisa para a próxima pandemia. Né? Então, ele dá o exemplo aqui, né, de que foram necessários apenas 326 dias para que você tivesse a determinação, a liberação da sequência genética do vírus SARS-CoV-2, que propiciou, né, a autorização da primeira vacina contra a Covid. Então, nós estamos falando de um período de menos de um ano, né, em que foi possível ter um produto vacinal para uma doença até então que não era conhecida em humanos. E isso foi, em parte, né, graças ao trabalho feito desde 2017 na preparação para uma doença X. Agora, os grupos como a Coalition of Epidemic Preparedness Innovation, né, quer dizer, uma organização aqui, né, que é responsável por essa preparação, eles estão apoiando plataformas que desenvolvem vacinas de resposta rápida e que poderiam desenvolver esses produtos imunizantes em um prazo de 100 dias após um vírus com um potencial pandêmico emergir na nossa população, né? E isso há um custo, né? Esse plano ele é previsto para 3,5 bilhões de dólares. E outros esforços, né, outros programas que estão em andamento, eles incluem uma atualização do Regulamento Sanitário Internacional e o desenvolvimento de um novo acordo global para proteger o mundo de futuras emergências, um novo fundo aprovado pelo Banco Mundial para prevenção e preparação a respostas a pandemias, um centro de inteligência para epidemias que fica em Berlim e que é da Organização Mundial da Saúde, que tem o objetivo de acelerar o acesso aos dados-chave e desenvolver ferramentas analíticas e modelos preditivos para avaliar ameaças potenciais. Então, aqui está exatamente, né, como a gente comentou na nossa aula na plataforma PSC, que essas ferramentas de inteligência artificial com grandes bancos de dados, eles já são uma realidade, já existe um escritório específico para isso pela Organização Mundial da Saúde, além de outras iniciativas privadas e públicas ao redor do mundo, para que a inteligência artificial consiga detectar as novas ameaças com mais rapidez e de uma maneira que seria impossível de outra forma se a gente usasse os métodos tradicionais sem uma inteligência artificial. O projeto Viroma, não sei como que vai traduzir isso bem, né? Mas é um projeto que visa descobrir ameaças virais zoonóticas e parar futuras pandemias, né? Aqui também alinhado com o conceito da saúde única. Uma iniciativa do governo dos Estados Unidos de 5 bilhões de dólares para desenvolver vacinas e tratamentos de última geração
para a Covid-19, o chamado projeto NextGen, 262 milhões de dólares em financiamento para uma rede nacional nos Estados Unidos para detectar e responder de uma forma mais eficiente a emergências de saúde pública e a criação de um centro global de terapêutica, né, de desenvolvimento de tratamentos para pandemias. Então ele termina aqui a reportagem, né, dizendo que ainda assim, né, apesar disso, esses inúmeros desafios ameaçam minar esses esforços, incluindo que os sistemas de saúde estão esgotados e enfraquecidos, um crescente movimento anti-ciência que aumentou a desconfiança das pessoas em relação às vacinas e o potencial para os governos, eventualmente, não priorizarem ou não financiarem a detecção ou a preparação para surtos à medida que esses riscos percebidos eles vão diminuindo, eles vão se dissipando, né? O que é uma verdade também, né? Todos esses fatores que o jornalista coloca aqui, que são a realidade mesmo e que podem ser possíveis ameaças ao bom andamento desse tipo de programa. Então, fica aqui para vocês, né, o nosso recado de que nós que cuidamos e planejamos a saúde dos trabalhadores, precisamos estar atentos a essas ameaças das doenças infecciosas. Vejam que eu repito, eu insisto, que o nosso olhar ele não deve ser apenas o olhar das doenças relacionadas aos riscos físicos, químicos, das atividades, inerentes às atividades, mas sim ter um olhar sobre a saúde como um todo, né? A saúde do trabalhador, ela não é somente a saúde ocupacional, aquilo que gera requisito legal, que é determinado por norma, não é só isso, o nosso papel é muito mais abrangente, a gente precisa ver a saúde do trabalhador como um todo, e esse é o nosso papel com inteligência epidemiológica e com os melhores recursos, e um deles é a inteligência artificial, e nesse sentido aqui, lembrando da doença X que nós falamos aqui na nossa aula na plataforma PSC. Eu convido você para as próximas aulas e até lá!